O regime de Nicolás Maduro tem basicamente as piores 48 horas, porque muitos estariam vendo que esse seria o prazo que se dará às Forças Armadas para que se rendam. Ou seja, uma vez que já sabem o que ocorre com Maduro e com Diosdado, e uma vez que já entram na Venezuela, os Estados Unidos manejam um protocolo que é para a rendição das Forças Armadas. Isto é puramente uma ofensiva. Há um grupo anfíbio de fuzileiros já fixos com uma ameaça real na costa caribenha. E os Estados Unidos agora reposicionaram uma força terrestre também perto da Guiana por causa dessa grande proximidade para cá. E não somente para estar um pouco de lado, ou na retaguarda mais ou menos. Depois do desembarque principal, haverá uma segunda força que cruzará a fronteira em direção a Bolívar, ao delta Amacuro, e ali não é que vão conquistar, mas sim que vão semear também o caos e forçar a fratura da FARC. Isso obrigaria o exército venezuelano a escolher: ou lutam nesta guerra, ou simplesmente se dividem ou se rendem. Terão que decidir se defendem Caracas dos próprios golpistas, ou se defendem o sul do país. Nesse cenário, a Guiana se converte no porta-aviões terrestre para isso. Sobram lugares para realizar a operação, mas isso faria parte do inesperado. E claro, como eles estão cercados, sabem que podem ser atacados por todos os lados, mas não sabem a ordem do que vai acontecer. Desde a Guiana podem apoiar, inclusive, se houver uma facção de militares golpistas que queiram se render. Uma facção que, como estamos vendo, parece que é justamente o que se quer primeiro e que será requerido. E por sobrevivência, terão que fazer. Mas sabemos que esta é uma região bastante selvática e que dali também podem ser extraídos alvos de alto valor. Então vem o ultimato à FARC, que são as 48 horas. Esta será a pesadilha de Nicolás Maduro e de Diosdado neste momento. Haverá somente uma janela de até 48 horas, pode ser menos, e isso não é lançado do nada. É uma ferramenta de guerra psicológica, mas também usada no ponto de máximo aproveitamento, ou seja, quando o inimigo está convulsionado, desorientado, sem saber o que está acontecendo, sem saber para onde ir, se apoiar um ou outro. O propósito disso é que os indecisos, que são também os mesmos a quem Diosdado e Maduro apelam neste momento com esses vídeos e essas mensagens, etc., sejam os que finalmente tomem a decisão. Por exemplo, quando os marines já tiverem sido lançados para controlar o aeroporto de Maiquetía, o porto de La Guaira e as comunicações do regime estiverem em choque total, esse é o momento em que se faz. E isso geralmente ocorre depois do ataque cirúrgico devastador de que estamos falando. Porque ao haver um ataque de precisão massivo, depois o desembarque e depois a destruição de alguma base naval ou qualquer outro alvo da lista que eles manejam muito bem, então vem o golpe de Estado interno. É necessário evitar que o golpe seja dado por Diosdado Cabello ou por outros que queiram se aproveitar. O que vem é o ultimato, que não se dirige a toda a FARC, mas sim realmente àqueles que ainda estão meio leais a Nicolás Maduro, os quais estão do lado perdedor da história. Eles terão somente 48 horas para apoiar um novo governo de transição. Isso pode ocorrer inclusive mesmo que ainda não tenham capturado Maduro nem Diosdado. Mas isso é um choque. Recordemos que esta operação está desenhada para quebrar a vontade do inimigo, e nada é deixado ao acaso. Por isso, há aqui um papel para Maria Corina Machado e também algumas consequências do que poderia ocorrer, porque a operação não pode parecer uma imposição estrangeira. Vai ser requerida a face legítima venezuelana, e essa é Maria Corina Machado. O ultimato terá duas vozes. Primeiro, a voz militar de um general norte-americano que estabelecerá os termos, e depois, a voz política de Maria Corina Machado. Ela oferecerá uma saída honrosa, um chamado ao dever patriótico e a promessa de reconciliação. Ela não fará ameaças porque nunca a vimos agir assim. Ela apenas menciona os nomes de quem são os chefes dos cartéis, quem comanda o trem de Aragua, e tudo o que já declarou, mas sempre buscando a libertação da Venezuela com sua liderança.
E também haverá a chuva de panfletos. Aviões de carga lançando milhões de folhetos que já devem estar impressos e prontos como parte do protocolo, sendo lançados sobre as principais guarnições militares e também sobre Caracas. Nesses panfletos estaria o ultimato, provavelmente com a foto de Maria Corina Machado. Ainda que não tenhamos visto, seria de alto impacto vê-lo. Isso não é garantido, mas o crucial é que haveria instruções visuais claras para a rendição. Mas também é necessário que, quando escutem isso, esteja presente essa voz amiga, que deve ser a de Maria Corina Machado, porque os militares sabem muito bem o que está acontecendo e o que ela representa. Depois, como no Panamá, será necessário voltar a métodos antigos, como quando não havia tecnologia. Usar-se-ão alto-falantes potentes em drones e aeronaves, espalhados por todos os lados, para que a mensagem chegue às bases militares-chave, repetindo instruções de áudio e também sinais visuais e passivos. E isso é algo que deve ser respeitado, embora também possa ser usado de forma mal intencionada pelos adversários. Geralmente, no entanto, a bandeira branca precisa ser respeitada. Então, pedirão sinais. Pintar nos caminhões militares uma letra V branca ou uma linha branca. Colocar lençóis brancos nas janelas dos quartéis. Manter as tropas aquarteladas e depois começar a depor as armas nos pátios. Isso se confirmará com a tecnologia atual, diferente da de 1989, com drones e satélites especiais que marcarão lugares seguros ou aliados, sem necessidade de romper o silêncio de rádio. E depois, para entregar Maduro e Diosdado Cabello, as instruções devem ser precisas. É um protocolo, senhores, porque, ao final, vemos que, embora existam outras questões, o oficial comandante da unidade que fizer a captura terá que estabelecer contato por uma frequência criptografada e segura, onde serão transmitidas coordenadas muito importantes para saber exatamente o ponto de entrega neutro e seguro, provavelmente uma base aérea já assegurada. O traslado seria feito com escoltas mínimas, sob vigilância aérea constante de drones e caças norte-americanos,